estamos aqui com a presença honrosa do Dr. Haroldo Dias Dutra. Já temos muita matéria gravada, mas hoje ele vai falar, dizer rapidamente umas palavras, que o nosso tempo aqui é curto, para o Presença Espírita, o programa que temos todas a quinta-feira, a partir das 10 horas, na TV Vila Velha, canal 16, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Dr. Haroldo, é com muito prazer que temos a sua presença exclusiva aqui no nosso programa. Olá, amigos do programa Presença Espírita de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço fraterno a todos os espíritas do Paraná que trabalham devotadamente pela divulgação dessa doutrina consoladora e esclarecedora. Nosso abraço fraterno. Estamos aqui em uma viagem seguindo os passos de Paulo e de seus colaboradores, Barnabé, e também visitando os locais onde viveu Maria de Nazaré e aproveitando as vibrações aqui recolhidas, nós queremos transmitir a todos e aos lares e familiares de todos a nossa paz, nossa alegria, desejando que a espiritualidade superior possa abençoar a todos. É um prazer muito grande, uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigada. Olá, nós estamos no ar com o primeiro programa Presença Espírita do ano de 2020 e gostaríamos de agradecer já a participação de todos vocês na nossa página do Facebook, desde as 18 horas, quando nós colocamos os livros que serão sorteados. A participação já começou intensa e nós agradecemos por essa interação. Nós estamos começando a 13ª temporada do programa Presença Espírita, que iniciou no dia 3 de maio de 2007, na antiga TVM, e hoje, se o Armando fizer as contas, nós falamos mais ou menos aproximadamente quantos programas nós já fizemos nesse tempo, mais de uma década de trabalho, e nós agradecemos e esperamos pela presença de todos vocês do outro lado da câmera, nos sustentando neste trabalho aí pelos próximos 365 dias, ou um pouco menos já. Fizemos uma pausa para o descanso, para o refazimento. Estamos com todo o ânimo para recomeçarmos essa temporada aí que promete, com algumas modificações, com algumas novidades. Às vezes é difícil recomeçar, quando a gente para muito tempo, mas tem que recomeçar, né, Olécia? Temos que recomeçar, a gente está meio enferrujado ainda, mas graças a vocês, aquelas pessoas que perguntaram quando é que vai voltar o programa ao vivo, são vocês aqui que realmente nos dão alento, que nos dão forças para que continuemos aqui na frente trazendo para vocês o pensamento e a doutrina espírita, e trazendo também quantos oradores espíritas aqui para trazer a mensagem de paz, de amor, de alento, de conhecimento. E sabemos que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, por isso que é uma doutrina de estudo. E muitos adentram a casa espírita entusiasmados, querendo para ouvir, para tomar conhecimento das mensagens dos espíritos, se entusiasmam no estudo da doutrina, nos atendimentos fraternos, na convivência dentro da casa, mas quando adentro, trazendo todas as suas mazelas, trazendo todas as sequelas de encarnações passadas, ela acaba mudando a sua situação e criticando, achando que isso não está certo, aquilo não está correto. Em vez de trazer um bom ânimo, a pessoa acaba se desmanchando aquela, digamos assim, aquela convivência fraterna. Porque dentro da casa nós aprendemos que todos nós temos que ser fraternos, nós temos que ser amigos das pessoas, nós temos que aprender a ouvir. Isso aqui é o mais difícil de muitas criaturas, é aprender a ouvir, aprender a desculpar o ser semelhante, sempre reconhecendo que todos nós que estamos aqui na Terra, nós erramos, todos.
porque não tem espírito perfeito aqui na Terra. Então, como que nós temos o direito de ficar condenando uma pessoa, um ato, quando, na verdade, nós devemos procurar esclarecer essa pessoa, dar a nossa oração, dar o nosso apoio e não ficar julgando, não nos colocarmos na posição de juiz. Então, quando o mundo apareceu na mídia, que o Papa recebeu fulano, que é um ditador, que aquilo e aquele outro, condenando o Papa. Mas ele não está seguindo o exemplo de Jesus? Jesus não chamou Zaqueu, que era a pessoa mais detestada, porque era o cobrador de impostos, e falou: Zaqueu, prepara a tua casa que eu vou me hospedar na sua. Nossa, imagine só o que as pessoas falaram, a revolta que causou tudo aquilo. Ele não perdoou a mulher adúltera e não perguntou para as pessoas: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Ninguém atirou. O que Jesus falou para ela? Vás e não peques mais. Então, nós temos o maior exemplo, é o nosso modelo e guia, Jesus. Então, como que a pessoa... A doutrina espírita é uma doutrina, como já falamos, de ciência, filosofia e religião, porque ela nos mostra, ela nos ajuda a nos aprimorarmos o nosso caráter. Ela nos ensina como vencer os nossos defeitos. Nós somos seres, criaturas, espíritos, que estamos há centenas, há décadas, centenas de reencarnações, muito mais do que isso. Então, nós vamos evoluindo gradativamente. Só que hoje, no momento de hoje, 2020, há um aceleramento em todos os sentidos. Aceleramento científico, na tecnologia, até as crianças que estão nascendo hoje são espíritos mais evoluídos. São crianças mais bonitas fisicamente e bonitas interiormente. Então, é isso que nós temos que ver. Embora o ser humano hoje está sendo muito desvalorizado, porque poucos têm ética, poucos têm aquele cuidado de agradar as pessoas, aquele cuidado de não feri-las, de não magoá-las. Não. Vale mais quem tem mais dinheiro, quem tem mais posição social. Então, é isso que a doutrina nos mostra, que realmente nós somos seres eternos. Estamos aqui numa grande escola, que é o planeta Terra, né? É difícil? É, mas nós sabemos o caminho. O pior é quando a gente estava às escuras, fazia tudo errado, crimes, e não sabia de nada, qual que era certo e errado. Hoje não, hoje nós já temos uma linha a seguir, né? Um caminho que é Jesus. E a certa feita, o Francisco Cândido Xavier pergunta para Emmanuel se o Espiritismo seria a religião do futuro. E Emmanuel responde para ele que seria o futuro das religiões. Ou seja, a ligação com o transcendente será o acontecimento dentro de todas as facções religiosas, que fará com que o homem acelere o seu progresso espiritual através da crença em Deus, através da incorporação da moral cristã na sua vida, da crença da imortalidade da alma, na reencarnação, também na crença da pluralidade dos mundos habitados, porque não somos apenas nós que estamos habitando um planeta material. E quando nós olhamos toda a nossa Via Láctea e observamos essa imensidão de globos, há que se imaginar de que Deus não criou aquilo apenas para o nosso deleite, para observarmos, mas que em cada rincão desse universo os espíritos habitam. Os espíritos encarnam em corpos físicos para o seu progresso material e para o seu progresso espiritual. Acreditar nos postulados da doutrina espírita é o primeiro passo. Transformar-se intimamente é o segundo passo. E nós temos para roteiro dessa transformação o Evangelho do Cristo. Citando novamente Chico Xavier, nos orientava de que o Espiritismo sem o Evangelho de Jesus será apenas mais uma religião no mundo. Porque existem crenças que acreditam na mediunidade, na comunicação com os espíritos, que não são cristãs, ou que até comercializa esses dons.
mas a mediunidade, a crença na vida pós-morte, junto com a moral do Cristo, que prega a transformação do nosso coração, através de mudanças de atitude, de mudanças de pensamento, de mudanças de comportamento, é que fará e que faz do Espiritismo toda a diferença. De maneira, Eulésio, que quando você coloca aqui, quando uma pessoa entra na casa espírita, muitas vezes buscando auxílio, muitas vezes buscando ajuda, e enxerga toda a beleza do Espiritismo, e que aos poucos aquele entusiasmo vai arrefecendo, é porque através dos ensinamentos dos Espíritos, nós observamos que o grande trabalho de construção do nosso destino está em nossas mãos. O Espiritismo não faz milagre no sentido literal da palavra, mas cada um de nós, através do nosso comportamento reto, fazemos o milagre na nossa vida, o milagre da transformação, que pode demorar uma vida, outra vida, através das múltiplas reencarnações que Deus nos permite passar, porque a alma ela evolui através do contato com a matéria e das experiências com os outros espíritos que também encarnam junto conosco. Nós estamos começando o nosso primeiro programa Presença Espírita. Você que está ligando a televisão agora ou nos assistindo através do Facebook, o primeiro programa de 2020, e contamos com a sua audiência, com as suas perguntas, com a sua participação através da nossa página no Facebook. E hoje nós vamos fazer o nosso programa normal, de perguntas e respostas ao nosso convidado. E, como vocês já viram no Facebook, hoje nós vamos sortear 3 livros, né? 3 livros, fiquem atentos, participem, podem fazer perguntas para o nosso convidado através da página no Facebook. E agora a gente vai fazer um intervalo, mas já voltamos com o nosso programa Presença Espírita. Estamos de volta no segundo bloco, nesse 2020, o primeiro programa de 2020, felizes por estar aqui novamente com vocês. E hoje, para premiar os nossos telespectadores, nós trouxemos 3 livros para ser sorteados. Esses 2, Vida Feliz e Mediunidade Psicofonia, na obra do André Luiz, foram gentilmente cedidos pela Ângela, da livraria André Luiz, do Instituto Educacional Duque de Caxias. Então, este livro, que é Psicofonia, na verdade, ele fala sobre mediunidade. Então, é interessante que ele aborda, Jacobson Santana, ele aborda os aspectos da mediunidade no seguinte, ele diz assim: a mediunidade em si, segundo a interpretação espírita, não se limita ao intercâmbio com os espíritos despojados do corpo físico e que se encontram em outra dimensão da vida, denominada plano espiritual. A faculdade mediúnica, na verdade, extrapola os meros recursos instrumentais da comunicação. Primeiro, porque se trata de um processo de sintonia e intercâmbio mental estabelecido entre espíritos portadores de diferentes aquisições evolutivas, morais e intelectuais. Segundo, porque, citando André Luiz, mediunidade não basta por si só. Então, são diversas abordagens que já são... Nossa, como está difícil falar o nome dele. Jacobson Santana. E, então, se vocês quiserem concorrer a esse livro, entre na nossa página no Facebook. O segundo livro doado lá pelo Mundo Espírita, pela Livraria Espírita André Luiz, é Feliz. A felicidade pronta para entrar em nossa vida. É um livro na verdade, autoajuda, não é bem espírita, ele é espírita, mas é um livro que é bem interessante, porque a felicidade pronta para entrar na nossa vida. E é interessante essa capa desse livro, porque nós sempre falamos aqui que Deus não nos criou para sermos infelizes, e sim para ser criaturas felizes. O sofrimento somos nós que plantamos na nossa existência devido aos nossos atos. Eu vou abrir aqui ao acaso para ver o que ele nos diz, José Carlos de Luca.
Eu aprendi alguns segredinhos a respeito de felicidade com essa música do Marcelo Genesi e gostaria de dividi-los com você. Preste atenção na letra. Se puder, ouça também a canção. E depois vamos conversar um pouquinho sobre as ideias ricas que o compositor deixa a respeito da felicidade. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. E aí, se vocês quiserem concorrer a esse livro, entre na nossa página do Facebook. E o terceiro livro é Atualidade, psicografado por Givaldo Pereira Franco, pelo espírito Viana de Carvalho. A atualidade do pensamento espírita nos traz, como o Tício está dizendo, foi uma valorosa equipe de professores, doutores, técnicos, catedráticos, estudiosos, colaboradores do projeto Viana de Carvalho do Centro Espírita Caminho da Esperança do Rio de Janeiro, assim como outras entidades que desenvolvem pesquisas espíritas, formularam diversas questões da atualidade nas mais diversas áreas do entendimento humano. Então, diversas questões que nós temos em dúvida, eles perguntaram para os espíritos e aqui está a resposta. Então, hoje nós temos 3 livros a serem sorteados, esses 2, gentileza lá da Ângela, da livraria André Luiz, e esse outro é gentileza de uma amiga do programa. Se vocês quiserem concorrer, participe da nossa página do Facebook dizendo eu quero concorrer. Silvia. Como nós combinamos no dia 12 de dezembro de 2019 com o Dr. Mário Augusto, ele encerraria a temporada de 2019 e começaria a temporada de 2020. E ele está aqui hoje. Ele que é cirurgião cardíaco aqui na cidade de Ponta Grossa e trabalha no Centro Espírita André Luiz, no Diálogo Fraterno, é palestrante na fluidoterapia e em outras atividades e também colabora conosco aqui no programa Presença Espírita, está cumprindo o que prometeu no ar, né, Mário Augusto? Seja bem-vindo. Se tem uma promessa boa de cumprir, é essa, né, de estar aqui com vocês, Silvio, Lécia, os amigos de casa. É sempre muito gostoso estar aqui, só estando aqui para sentir essa energia boa, né? Quando a gente se propõe a estar reunidos em nome do Cristo, como Ele mesmo nos prometeu, né? Quando 2 estiverem reunidos em meu nome, estarei presente. Então, sentir essa presença gostosa de nosso Mestre Jesus junto da gente é uma experiência muito gostosa, muito agradável e a melhor promessa que a gente pode fazer e cumprir é uma promessa dessa de estar aqui fazendo essa coisa tão gostosa. Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier, a maior caridade que você faz com a doutrina espírita é a sua divulgação, né? Então, estamos aqui. E o Mário Augusto me mandou lá no WhatsApp uma pergunta, ou uma afirmação. Em algum dia da nossa vida, nós vamos precisar de ajuda. É isso mesmo, nós vamos precisar de ajuda, porque a doutrina espírita é conhecida pela caridade, pelo trabalho social, os espíritas são admirados pela ajuda que prestam aos menos favorecidos. É por esse lado aí que você vai falar? A gente pretende hoje falar um pouquinho de ajuda, com um enfoque um pouco diferente. Na doutrina a gente fala muito de caridade do ponto de vista de quem vai ajudar, né? E a gente discute pouco o lado de quem precisa ser ajudado, que é uma coisa talvez um pouco mais difícil. Mas a grande verdade é que, graças a Deus, todo mundo precisou e vai precisar de ajuda em algum momento da sua existência. E foi isso que Deus quis. E foi assim que Deus planejou para que a gente vivesse em comunidade e através desta interdependência, onde um precisa sempre da ajuda do outro, a gente pudesse exercer o maior mandamento de Jesus, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer,
o necessitar de ajuda, o necessitar do amparo, o ter quem ajude e que ampare, é justamente o exercício deste amor que é a proposta divina para todos nós. E isso aqui é muito importante se falar sobre isso, porque é no dia a dia que a gente tem que procurar fazer. Então, eu estou lembrando de um fato que aconteceu comigo. Eu fui no prédio, marquei um encontro com uma amiga na portaria de um prédio e fiquei sentada ali dentro. Estava a servente, o porteiro ali, atendendo as pessoas. E era horário de almoço, então muita gente entrava e saía. Eu não vi ninguém virar o rosto para o porteiro, para a servente que estavam ali, todo educado, sabe? Mas custava dizer um bom dia, uma boa tarde. Mas eu sentada ali e vendo aquela cena, nossa, eu me senti mal, sabe? Por a criatura, eu falei, minha nossa, mas eles são pessoas também. E é isso que você falou. Às vezes um gesto, um carinho, um sorriso muda a pessoa. Muda a pessoa, porque ela fala, não, eu não sou aquele traste que eu estava me encontrando, porque alguém olhou para mim. É importante isso. Eu sempre lembro, a gente fala assim, lembre-se de Jesus, o que Jesus fazia. Então, é o nosso exemplo, modelo e guia, né? Então, é Jesus. É por isso que eu vou deixar essa pergunta, já pegando o gancho da Iolésia, quem é que está preparado para pedir ajuda? Nós temos que ter algumas características, por exemplo, humildade, e às vezes no momento... Muita humildade, né, Silvia? E às vezes no momento de dificuldade, né, a gente fica com medo de pedir ajuda. Enfim, quem é que está preparado para pedir ajuda? Qual o perfil das pessoas que querem pedir ajuda ou precisam? Agora a gente vai fazer um intervalo e já voltamos. Nós estamos de volta com o programa Presença Espírita, recebendo hoje o Dr. Mário Augusto. Como combinamos no ano passado, hoje ele abriria a nossa temporada de 2020 e o tema é: quem é que não vai precisar de ajuda algum dia, né? E a pergunta que eu deixei no ar é: quem está preparado para pedir ajuda? Realmente isso é uma grande dificuldade das pessoas de saberem pedir ajuda. Porque pedir ajuda necessita um tanto de humildade, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de exercitar a sua própria humildade. Alguns por orgulho, alguns por presunção acham que não precisam pedir ajuda. Mas eu vou lembrar de uma passagem um tanto quanto ilustrativa e que muitas vezes a gente não se dá conta. Mas num determinado momento em que Jesus subia o Gólgota, ele não tinha mais forças físicas para carregar a cruz. Então, os soldados romanos convocam Simão Cirineu, que segundo dizem os evangelhos, Simão vinha do campo, e o nome dele era Simão, ele era da cidade de Cirinéia, hoje situada na Líbia. E meio a contragosto, mas Simão é levado porque não se contrariava uma ordem de um oficial romano, e ele vai carregar a cruz de Jesus. Bem, nós estamos falando de Jesus. Se Jesus quisesse, ele não poderia pedir a ajuda de seus anjos de guarda, um anjinho de cada lado. Cada um pega a cruz aqui, você pega do lado direito, você pega do lado esquerdo, eu vou fazendo de conta que estou fazendo força e vocês levam essa cruz para cá. Ou ele poderia produzir qualquer tipo de ordem, de milagre que ele quisesse, para transformar aquela cruz em uma coisa mais leve, que ele pudesse carregar assim. Enfim, o que ele quisesse ele poderia fazer. Nós estávamos diante de Jesus. Mas Jesus, mais uma vez, ele estava nos ensinando. Porque ele assumiu a condição absolutamente humana de alguém que não tinha mais forças físicas, porque naquele momento ele já tinha passado por um enorme de um açoite. Já tinha ficado preso, já tinha sido surrado, ele estava nos limites das forças físicas. E Jesus permite que um estranho que passava por ali, carregasse a sua cruz. O que é que Jesus estava nos ensinando? O que ele nos disse naquele momento? Em algum momento da vida de vocês vão precisar de ajuda para carregar as suas cruzes.
tenham a humildade e aceitem a ajuda de quem quer carregar a cruz para vocês. Não tenham a presunção de que vocês tudo podem, mas aceitem, tenham a humildade de dividir a cruz com alguém. Jesus, o Todo-Poderoso, a melhor criatura que já encarnou na Terra, estava se submetendo à ajuda de um mero estranho, que passava uma figura absolutamente desconhecida até então. Já era Jesus nos ensinando. Então nós temos que entender desta passagem que em algum momento da nossa vida nós vamos precisar de ajuda, sim, e precisamos saber que devemos pedir ajuda com muita humildade, com muita simplicidade, porque eu estava esses dias passando visita com os meus alunos de uma enfermaria, e a gente tinha feito uma revisão interessante sobre um assunto de ciência cardíaca. Revisamos vários aspectos. Ciência cardíaca é uma coisa que tem toda a cardiologia ali, então a gente aprende muito quando fala de ciência cardíaca. Então foi uma discussão gostosa com eles, e nós entramos numa enfermaria, né? E nessa enfermaria tinha uma pessoa amputada, com a enfermagem trocando as fraldas defecadas, literalmente, dando banho. Aquela situação constrangedora na enfermaria, porque o cheiro é desagradável, os outros pacientes ficam constrangidos, o coitado do amputado ali meio nu, e a gente teve que entrar para ver um outro paciente ao lado, enfim. Vimos o paciente, saímos, e eu parei com os alunos e falei, olha, de todas as lições de hoje, a mais importante não foi a de insuficiência cardíaca. Porque a insuficiência cardíaca está nos livros, está na internet, vocês vão aprender, não tem problema nenhum. Mas foi a lição daquele homem. Quem de nós está preparado para estar num leito, precisando pedir ajuda para que alguém nos troque as fraldas? Quem de nós está preparado para viver essa experiência? E nós passamos a vida inteira acreditando que isso nunca vai nos acontecer. Que nós vamos viver sempre com plena saúde física e plena sanidade mental. Porque talvez chegue um dia que a gente não saiba quem é. Porque hoje 50% da população com mais de 80 anos desenvolve Alzheimer. E nós podemos, daqui a algum tempo, não reconhecer nossos filhos, não reconhecer nossos cônjuges. E nós vamos precisar de ajuda para ir ao banheiro, para achar a nossa casa, para saber quem nós somos. E nós estamos preparados para enfrentar isso? Ou, neste momento, quando a gente precisar de ajuda, nós vamos nos tornar criaturas raivosas, angustiadas, magoadas, bravas com Deus, que não nos fez super-homens capazes de vencer todas as dificuldades. Como é que nós vamos reagir, né? E tem uma médica geriatra que trabalha com cuidados paliativos, e ela tem uma frase muito interessante, a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela diz assim: você, em algum momento da sua vida, vai dar trabalho para alguém. Mas seja um trabalho gostoso de dar. E ela conta a história da mãe dela, que quando ficou muito incapacitada, ela tinha que dar comida na boca da mãe, porque a mãe já não conseguia se alimentar sozinha. E ela dizia que ela punha a comida na boca da mãe, a mãe ia para beijar a mão dela e agradecer a cada colher de alimentos que ela comia. Nós estamos preparados para sermos a mãe da Ana Cláudia, para de fato nos sentirmos gratos, porque há duas atitudes absolutamente antagônicas. Uma, eu me revolto porque eu dependo da ajuda do outro, eu preciso que meu filho, que minha esposa, ou muitas vezes que um estranho me ajude. Ou eu agradeço a Deus, porque naquele momento eu tenho alguém ao meu lado para me ajudar. Eu acho isso extremamente importante e sério, porque nós vamos envelhecer. A população está envelhecendo. E na medida que a gente vai aumentando nossa longevidade, as nossas necessidades também vão aumentando. Nós vamos ficando mais dependentes e isso, de certa forma,
é uma maravilha, porque nós vamos ter que desenvolver essa cultura de cuidar mais dos nossos idosos, de cuidar mais das pessoas de idade, não abandoná-las. Em outras culturas, isso é extremamente comum, quer dizer, os anciãos eles são venerados. Então, para o filho, às vezes, os netos cuidarem dos anciãos da família, aquilo é um dever inato. Ninguém questiona esta obrigação, né? No entanto, a gente vê tantas vezes aqui idosos abandonados, relegados a condições péssimas de vida, né? Às vezes internados no hospital, sem alguém que possa acompanhá-los. Às vezes pacientes que a gente vive a situação de que eles não querem alta do hospital, preferem ficar internados porque não tem ninguém que cuide deles em casa. Então, estar no hospital, onde você tem a sua cama limpinha, tem um chuveiro quente, tem algum companheiro do lado para conversar, e é melhor do que estar em casa, abandonado e relegado à própria sorte. Então, acho que nós temos que nos preparar para recebermos ajuda e prepararmos para ajudar, para ter esse olhar fraterno com as pessoas ao nosso redor, porque nós, quanto população, estamos envelhecendo e vamos cada vez mais precisar uns dos outros. Nós estamos encerrando esse bloco do programa Presença Espírita e só dando umas informações que o Armando nos passou aqui. Então, nós agora, em maio, nós encerramos a 13ª temporada e já começamos a 14ª temporada. Aqui na TV Vila Velha, esse é o programa número 68, mas na história do programa Presença Espírita foram ao ar aproximadamente 650 programas. Calculando aí quantos livros que nós já não doamos, né, Eulécia? 650 programas vai dar mais 700 livros, né? Porque no mínimo, né? No mínimo, porque nós sorteamos, às vezes, em alguns programas, muito mais de um livro, né? Então, agora a gente vai fazer o intervalo, deixando aqui a próxima pergunta. Quem é que sabe pedir e quem é que sabe aceitar ajuda? A gente já volta com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta. E como a Silvia deixou uma pergunta no ar para o Dr. Mário Augusto responder, quem sabe pedir e aceitar ajuda? Mas antes de passar a palavra ao Dr. Mário Augusto, nós queremos reforçar o convite para a palestra do Givaldo Pereira Franco, que vai ser aqui no Clube Verde, na quinta-feira da semana que vem, às 8 horas, entrada gratuita. E já aproveitamos para dizer que nós não estaremos ao vivo na quinta-feira que vem, porque estaremos todos para assistir a conferência do Givaldo, mas o programa será reprisado. Então, doutor José Augusto, quem sabe pedir e aceitar ajuda? Essa é uma pergunta difícil, hein? Primeiro, é importante a gente pensar na humildade como um pré-requisito essencial para quem vai pedir e para quem vai aceitar ajuda. Como nos diz Cristo, como nos diz Chico, quem se afasta da ilusão e se aproxima da verdade ganha a companhia do amor e da humildade, os dois anjos invisíveis que nos abrem as portas do céu. No ato de ajudar, nós temos o anjo do amor incondicional que se põe na ajuda a quem precisa sem esperar nada em troca. E no ato de receber a ajuda, nós temos o anjo da humildade, daquele que se coloca diante do outro para receber sem constrangimentos, para receber sem mágoas por estar necessitados, para receber sem dor, mas se colocando naquele momento, na situação de que hoje eu preciso ser ajudado.
talvez ontem eu pude ajudar, talvez amanhã eu também possa ajudar, mas hoje eu preciso de ajuda. Então é necessária a absoluta humildade de entender as suas próprias necessidades, as suas próprias limitações para acatar a ajuda. E quando a ajuda vem, aí existem alguns detalhes importantes que vale a pena a gente enfatizar. E chamar a atenção, porque às vezes nas relações humanas, ou quando a gente precisa de uma ajuda moral, um conselho, uma orientação, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. A gente que trabalha no diálogo fraterno há muitos anos, atendendo as pessoas que chegam ali necessitados de ajuda, com problemas dos mais diversos possíveis, com seus dramas da vida diária, a gente percebe atitudes diferentes. Tem pessoas que elas exigem uma ajuda sobrenatural. Então as pessoas vão para o diálogo fraterno, acho que vão sentar ali na sua frente, vão pedir e que vai acontecer um grande milagre de transformação da sua vida. Então, quando a gente pensa, né, no pedir e obtereis, é verdade. Quando a gente pede as coisas a Deus, Ele obviamente se coloca à nossa disposição para nos ajudar. Mas não significa que a gente não tenha contrapartida, que a gente não precise fazer nada, que a gente não precise dar um passo. É verdade que quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 100 em nossa direção, mas nós precisamos dar também um passo. Então a gente, quando vai pedir ajuda, não é exigir que a vida da gente seja transformada, porque às vezes a gente quer que o problema se resolva sem que a gente faça esforço, e às vezes não é assim. Às vezes nós queremos nos livrar de problemas que na verdade não são problemas. A verdade, o problema é a solução que a gente não está enxergando. Às vezes a doença tirou a gente de um caminho errado e colocou no caminho certo. Eu tinha um amigo que estava bebendo demais, teve hepatite C, estava lá tomando interferon, emagreceu, estava péssimo. Falei, que bênção na sua vida, meu filho, hepatite C, você não está bebendo mais, né? Quase tinha morrido de acidente, por uso de álcool, quer dizer, podia morrer ou tirar a vida de alguém, quer dizer, chegaria ao plano espiritual em situações péssimas, vítimas de um acidente, de uma morte violenta, talvez fora de momento, que seria o equivalente quase a um suicídio, por causa do uso do álcool. Quer dizer, na bênção, na vida daquele indivíduo, a hepatite C foi uma bênção. Ele não pôde mais beber. Então, o que a gente tem que aprender não é a exigir a ajuda que a gente gostaria, mas é aprender a escutar a ajuda que a gente precisa. E quando a gente vai orar para pedir ajuda, o mais importante não é dizer para Deus o que a gente quer, até porque Deus vive dentro de cada um de nós. E vivendo dentro de cada um de nós, Ele sabe exatamente aquilo do que nós precisamos. Então, quando nós vamos orar a Deus para pedir ajuda, o que nós temos que fazer não é dizer a Deus o que nós queremos, mas é ouvir de Deus o que Ele quer de nós. E esse não é um movimento exterior de buscar a imagem de Deus numa imagem qualquer, ou numa coisa externa, como nós às vezes imaginamos Deus como uma figura material, ou um ancião de longas barbas. Deus está dentro de cada um de nós. Nós temos dentro de nós o gen de Deus. Quando nós pensamos que nós temos o gen de nosso pai, de nossa mãe, que nós herdamos para nosso corpo material, nós temos o gen de Deus dentro de cada um de nós, somos filhos de Deus. E esse gen de Deus, se a gente pudesse decodificar, certamente Ele nos escolheria, não teríamos lá uma série de química, mas Ele teria uma palavrinha chamada amor. Então, o gen de Deus dentro de cada um de nós é o gen do amor. Então, quando nós conseguimos olhar durante a prece de pedir ajuda para dentro de nós mesmos,
nos concentrar nesse Deus que habita dentro de cada um de nós e não tentar dizer a Deus o que nós queremos, mas ouvir de Deus o que Ele quer de nós. E isso nos ensina um caminho a seguir, um universo a ser conquistado. É um processo evolutivo de libertação da alma. Mas isso é difícil, mas precisa ser exercitado. Porque tantas vezes a gente exige de Deus, ou exige das pessoas que estão nos ajudando. E o seu Barros, assim, com quem eu tive a grata oportunidade de conviver durante muitos anos da minha vida, para mim foi um segundo pai, e eu gostava de tomar café na casa dele aos domingos à tarde, nós conversávamos muito, e eu e outros familiares meus, e eu sempre, quando tinha algum problema, era ele que eu recorria, né? E eu fui desenvolvendo uma confiança nas coisas que ele falava, que eu quase falei para ele, o senhor não me mande pular no poço que eu vou pular, porque você aprende a respeitar a opinião de alguém mais velho, de alguém que te ensinou, de alguém que... E ele tinha uma atitude assim muito interessante. Quando eu tinha mais alguém junto, nós estávamos conversando, que alguém pedia ajuda, ele dava a primeira opinião, o indivíduo argumentava, não ouvia a segunda. Não ouvia a segunda. Porque o indivíduo que quer ser ajudado, ele tem que primeiro saber ouvir. O aceitar ajuda parte do princípio. Não, eu vim aqui te pedir uma ajuda, então ouça. Ouça o que eu tenho para te dizer. Não vem, porque não adianta justificar. Porque às vezes você vai ajudar a pessoa, em vez dela ouvir o que você quer passar, ou no diálogo fraterno, que nem a gente está falando inspirado pela espiritualidade superior, em vez deles ouvirem o que a espiritualidade superior quer lhes dizer, eles vão justificar. Ah, mas eu faço assim, ou eu vou agir desta ou daquela forma, por esse, por aquele, por outro motivo. Você está mais preocupado em justificar o que está fazendo do que ouvir o que tem que fazer para mudar a sua existência. Então, aceitar ajuda significa cala-te, ouve, reflete, ninguém é dono da verdade. Na Terra nós somos todos espíritos imperfeitos, a gente já falou disso aqui no programa hoje, né, Lécio? Você disse, mas quando você se põe diante de alguém, você vai pedir ajuda a alguém em quem pressupostamente você confia, admira ou tem respeito, ouça, aceite, analisa. Se na hora aquilo pode não te soar a melhor alternativa, se acalma, põe a cabeça no travesseiro à noite, dorme, pede a inspiração do teu anjo de guarda, no dia seguinte reflete de novo. Mas justificar os seus erros não ajuda em absolutamente nada. E uma coisa muito interessante da experiência de diálogo fraterno da gente é justamente isso. E o seu Barros dizia isso para a gente também. As pessoas não gostam de falar comigo, porque eu digo a verdade, né? Eu digo a verdade. Então as pessoas vão lá com problemas e às vezes... Querem milagre, né? Que resolva o problema. Ou que a gente passe a mão na cabeça. Ou que passe a mão na cabeça. Tem gente que é só... Eu acho que tem momento para passar a mão na cabeça. Hoje eu atendi uma senhorinha no consultório e olhei para ela e falei assim, mas a senhora não está bem hoje. Ela é minha paciente de muitos anos. Aí ela derramou uma lágrima. Meu marido faleceu. É uma pessoa de origem católica, né? Talvez não tenha muito entendimento sobre as questões pós-morte, pelo menos não do entendimento que a gente tem. Eu acho que nessa hora a doutrina espírita é muito consoladora, porque a gente tem essa visão da continuidade da vida. Aí precisa passar a mão na cabeça. Aí precisa acariciar, aí precisa... A minha esposa depois disse para ela, não tem o que dizer para a senhora para lhe consolar, mas saiba que se um dia a senhora precisar chorar, nós estamos aqui para lhe acolher. Precisa de acolhimento, precisa, mas tem a hora de passar a mão da cabeça, de acolher, mas tem a hora de chacoalhar, né? E minha esposa conta uma experiência assim também, aproveitar que eu estou falando dela, quando ela perdeu uma filha no intraútero, uma semana antes e ela entrou numa depressão profunda, não queria sair da casa, não queria mais fazer nada. Um dia a mãe dela chegou no quarto e falou assim, agora você vai trabalhar, você tem mais um filho para cuidar, chega, acabou. Vamos que a vida continua, chega de chorar. Então, tem horas de passar a mão na cabeça, mas tem um momento que a gente precisa chacoalhar a pessoa, e a pessoa tem que se permitir se desafiar a ser chacoalhada e agir de forma diferente. Porque se nós estamos agindo sempre de uma mesma forma e
né, isso é uma coisa curiosa do ser humano, né? Ele age sempre da mesma forma e espera resultado diferente. Então, se nós estamos agindo sempre de uma mesma forma e o resultado não é o que nós esperamos, opa, está na hora de eu agir de outra forma, está na hora de eu ouvir a opinião de uma outra pessoa acerca de uma forma mais construtiva de agir, para eu sair dessa área de vitimização. Russell Klinger diz isso, né? Tem pessoa que adora ser vítima. E ser vítima é bonitinho, né? Para a gente falar, ai, coitadinho, está sofrendo. Vamos lá no centro, toma um passe. Coitadinho, aconteceu isso. E a pessoa fica a vida inteira no sou vítima. A vida está contra mim. E eu sempre digo, perde a oportunidade de ser fonte de luz para ser uma fonte de tristeza, de dor, tem uma nuvem negra em cima da cabeça. E Deus não quer nós com uma nuvem negra, Deus quer a gente para brilhar e para iluminar o outro. Quando um indivíduo consegue iluminar-se a si próprio, ele ilumina a sua família, ele ilumina a sua comunidade, ele ilumina seu bairro. Chico iluminou o país inteiro, Gandhi iluminou o mundo, né? Eu acho que pessoas assim iluminam, isso que é importante. Bom, nós vamos então agora para o sorteio, vou pedir para você sortear. Então vamos lá. Vamos sortear este aqui primeiro. Então, foi a Sionara Bus que ganhou este. O segundo. Foi a Cláudia Amara, sua colega, né? Cláudia Amara. E o terceiro foi a Jennifer Vaz. Então, onde que nós vamos deixar? Aqui na Vila Velha. Aqui na então, os livros ficarão aqui com o João Leal, aqui na tele, ou com o Júnior, aqui na TV Vila Velha, que vocês tenham uma excelente leitura aí dessas excelentes obras. Obrigada pela sua presença. Obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Espero que tenham aproveitado de alguma forma essas humildes palavras que a gente tinha para trazer a todos. E começando a temporada, começando né? a temporada. Então, nós nos despedimos de todos, que vocês todos tenham uma excelente semana. E daqui 15 dias nós estaremos novamente ao vivo, mas semana que vem tem reprise desse programa aqui na TV Vila Velha. Até Boa mais. noite. Tchau.